Eram 3 da manhã. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que cheira a madeira velha e ar parado. Uma xícara de chá frio descansava sobre a mesinha de cabeceira, intocada. E ele estava deitado, de olhos abertos, fitando o teto como se ali houvesse alguma resposta que o mundo diurno se recusava a dar. Não era insônia comum. Era a mente em marcha forçada, produzindo pensamentos como uma fábrica que não recebe ordem de parar. Uma reunião de amanhã, uma conta que vence, uma frase que a esposa disse que ele não soube interpretar, um filho que está quieto demais. E por baixo de tudo isso, uma pergunta que ele não conseguia formular com clareza, mas que doía com precisão cirúrgica, porque quanto mais ele tenta controlar tudo, mais sente que está perdendo tudo. Essa pergunta não é dele, é sua. E se você está ouvindo isso agora, provavelmente porque algo dentro de você já começou a pedir socorro, mesmo que você ainda chame isso de cansaço. Fica. Porque o que vem a seguir pode ser a conversa mais importante que você vai ter este ano. Não porque seja fácil de ouvir, mas porque é verdadeira. E porque, se você sair agora sem entender o que está acontecendo dentro da sua mente, o preço que vai pagar não será pago só por você. Será pago pelos que você mais ama. Porque aqueles que mais se esforçam são os que mais afundam? Guarde essa pergunta. Ela vai aparecer de novo. Augusto Cury passou décadas dentro de consultórios, ouvindo histórias que a maioria das pessoas jamais conta em voz alta. Histórias de executivos bem-sucedidos que choravam sem saber porquê. De mães dedicadas que sentiam que estavam desaparecendo por dentro. De pais presentes fisicamente e completamente ausentes emocionalmente. E o que ele descobriu, ao longo de anos de pesquisa em psiquiatria e neurociência do comportamento, foi algo que contraria tudo o que a sociedade moderna nos ensina. O problema não é que você pensa pouco. O problema é que você pensa demais, rápido demais, sem parar, sem filtro, sem descanso. Isso tem um nome. Chama-se Síndrome do Pensamento Acelerado. E é a epidemia silenciosa do século XXI. Pense por um momento em como é o seu dia. Você acorda, muitas vezes antes do despertador, já com a mente ligada. Antes mesmo de colocar os pés no chão, você já está resolvendo problemas que ainda não aconteceram. Antecipando conflitos que talvez nunca se materializem. Revisando conversas que aconteceram dias atrás. Você toma banho pensando no trabalho. Você almoça pensando nas obrigações da tarde. Você está com a família, mas não está com a família. Você está lá fisicamente, mas a sua mente está a quilômetros de distância, presa num labirinto de preocupações, listas, medos e expectativas. E no final do dia, quando finalmente deveria descansar, a mente não desliga. Ela continua. Ela rumina. Ela repete. Ela antecipa, como aquela fábrica das 3 da manhã, funcionando, sempre funcionando. Mesmo quando o corpo implora por pausa, isso não é força, isso não é produtividade. Isso é o cérebro consumindo a si mesmo. Cury observou algo perturbador em seus pacientes. Quanto mais inteligente a pessoa, quanto mais responsável, quanto mais comprometida com os outros, mais vulnerável ela era a esse colapso silencioso. Há uma ironia cruel aqui que merece ser dita sem rodeios. A sociedade moderna premia as pessoas que mais se destroem. Ela chama de eficiência o que é na verdade exaustão. Ela chama de comprometimento o que é na verdade fuga. E ela nos ensina desde cedo que parar é fraqueza, que sentir é perda de tempo, que a mente que não descansa é a mente que vence. Mentira. Uma mentira muito bem embalada, mas mentira. Se você se identifica com o que está sendo dito aqui, se você sente que há uma voz dentro de você que nunca cala, que sempre tem mais um problema para apresentar, mais uma preocupação para processar, então você está ouvindo a coisa certa no momento certo. E há outras pessoas exatamente como você que estão acordando para essa realidade. Pessoas que também estavam convencidas de que era só cansaço. Até que a mente começou a pedir socorro de formas que não podiam mais ser ignoradas. Se isso ressoa em você, se você sente que há outros por aí que merecem ouvir isso, compartilhe. Não por obrigação, mas porque mentes livres constroem mundos melhores. E se você quer fazer parte de uma comunidade que está aprendendo junto a ser autora da própria história, então este é o seu lugar. Cada comentário que você deixa aqui é uma mão estendida para alguém que ainda não encontrou as palavras para o que sente. Agora, vamos ao que realmente importa.
Existe uma diferença fundamental entre estar cansado e estar esgotado. O cansaço físico responde ao descanso. Você dorme 8 horas e acorda renovado. O esgotamento mental não funciona assim. Você pode dormir 10 horas e acordar mais pesado do que quando deitou, porque o problema não está no corpo, está na mente que não sabe parar de trabalhar mesmo durante o sono. O cérebro humano, como Cury explica com precisão clínica, não foi projetado para o volume de informações e estímulos que recebe hoje. Cada notificação no celular, cada manchete alarmante, cada conversa não resolvida, cada decisão pequena ou grande que você adia, cada preocupação que você alimenta sem perceber, tudo isso consome energia neural. E o pior é que a maior parte desse consumo acontece de forma inconsciente. Você não percebe que está gastando combustível mental em pensamentos que não produzem nenhuma ação, nenhuma solução, nenhum resultado. Você está simplesmente queimando o motor em ponto morto, e aqui está o perigo que poucos falam abertamente. Quando a mente opera nesse estado de aceleração crônica por semanas, meses ou anos, ela começa a produzir consequências que vão muito além do cansaço. O sistema nervoso autônomo, que deveria equilibrar seus estados de alerta e repouso, começa a perder essa capacidade de regulação. O cortisol, o hormônio do estresse, passa a circular em níveis que o organismo não foi feito para suportar de forma contínua. E o que acontece então? O corpo começa a falar o que a mente se recusa a admitir. Dores de cabeça que não passam com analgésico. Tensão nos ombros que parece permanente, como se você carregasse uma pedra invisível. Problemas digestivos sem causa orgânica aparente. Insônia que resiste a qualquer remédio. Palpitações que aparecem nos momentos mais banais. Irritabilidade que explode por razões que, no fundo, você sabe que não justificam a explosão. E uma sensação de vazio, de distância de si mesmo. Como se você estivesse assistindo à sua própria vida de trás de um vidro fosco. Isso se chama somatização. O corpo adoecendo porque a mente não consegue mais processar o que acumulou. Porque aqueles que mais se esforçam são os que mais afundam. Porque o esforço sem descanso não é virtude. É autodestruição com boa apresentação. Há algo ainda mais urgente que precisa ser dito aqui, algo que a maioria dos especialistas hesita em colocar com essa clareza, porque é desconfortável. Quando você está nesse estado de colapso emocional silencioso, você não está apenas se destruindo. Você está destruindo as pessoas ao seu redor, e não de forma intencional, não de forma consciente, mas de forma real, concreta e com consequências que duram anos. Cury atendeu uma mulher, vou chamá-la de Beatriz, não é o seu nome verdadeiro, mas a história é real. Beatriz tinha 42 anos, 2 filhos adolescentes, um casamento de 16 anos e uma carreira que qualquer pessoa de fora invejaria. Ela chegou ao consultório porque estava tendo crises de ansiedade no trabalho, mas quando Cury começou a escavar, o que encontrou foi diferente. Beatriz não se lembrava da última vez que tinha abraçado o filho mais novo sem estar pensando em outra coisa. Não se lembrava da última conversa que teve com o marido, onde ela estava realmente presente, onde olhou nos olhos dele e ouviu de verdade. Ela estava fisicamente em casa todos os dias, mas emocionalmente ela havia saído anos atrás, e o filho mais novo, um menino de 13 anos, havia começado a apresentar problemas na escola. Isolamento, notas caindo, uma tristeza que os professores notaram antes dos pais. Quando o psicólogo da escola perguntou ao menino o que estava acontecendo, ele disse uma frase que Cury nunca esqueceu. A minha mãe está sempre aqui, mas eu sinto falta dela. Pare um momento. Deixe isso assentar. A minha mãe está sempre aqui, mas eu sinto falta dela. Isso é o que o colapso emocional faz às pessoas que você ama. Não as priva da sua presença física. Priva-as da sua presença real, do seu olhar, da sua escuta, do seu afeto genuíno. E crianças, especialmente, não têm vocabulário para nomear essa ausência. Elas só sentem. E o que sentem, com o tempo, se transforma em insegurança, em baixa autoestima, em uma ferida que carregarão por décadas, talvez para sempre. E o seu parceiro, a sua parceira? Quantas vezes eles tentaram conversar com você e receberam metade da sua atenção? Quantas vezes uma discussão começou por algo pequeno, mas na verdade era um grito por conexão que você não tinha energia para oferecer? Quantas noites vocês dormiram lado a lado como 2 estranhos polidos? O esgotamento mental não é um problema individual. É um vírus relacional. E ele se espalha silenciosamente, infectando cada vínculo afetivo que você tem. Sim. Isso é sério. Mais sério do que qualquer diagnóstico que você já ouviu.
E se você ainda está convencido de que é só cansaço, que vai melhorar com as próximas férias, que quando aquele projeto terminar tudo vai normalizar, então precisa ouvir o que vem a seguir com atenção redobrada. Porque a armadilha mais perigosa do síndrome do pensamento acelerado não é o sofrimento que ele causa, é a normalização desse sofrimento. Quando você vive em estado de sobrecarga por tempo suficiente, o seu sistema nervoso recalibra o que considera normal. A ansiedade constante começa a parecer motivação. A irritabilidade começa a parecer sinceridade. O afastamento emocional começa a parecer maturidade. E você para de perceber que está adoecendo, porque o adoecimento se tornou seu estado padrão. É como alguém que vive perto de uma fábrica barulhenta. No primeiro dia, o barulho é insuportável. No 10º, já não incomoda tanto. No 100º, a pessoa nem percebe mais. Mas o dano auditivo está acontecendo. Silenciosamente, progressivamente. Irreversivelmente, se não houver intervenção. O mesmo acontece com a sua mente. E aqui está o ponto onde Cury insiste com uma urgência que vai além da clínica, que entra no terreno da responsabilidade humana. Você pode reverter isso, mas não amanhã. Não quando as coisas acalmarem. Não quando você tiver mais tempo, porque o amanhã que você imagina nunca chega enquanto você não mudar o que está fazendo hoje. Porque aqueles que mais se esforçam são os que mais afundam? Porque eles estão esperando que o esforço, sozinho, resolva o que só a transformação interna pode curar. Agora, o que há por baixo de tudo isso? O que alimenta esse pensamento que não para, essa ruminação que consome, esse cansaço que não cede? Cury identifica algo que chama de cárcere mental. Um conjunto de crenças, hábitos cognitivos e padrões emocionais que aprisionam a mente numa lógica de alarme permanente. E o mais perturbador é que esse cárcere não tem grades visíveis. Ele é construído com os tijolos da sua própria história, das suas experiências, dos seus medos não processados, das suas perdas não lamentadas, das suas expectativas não cumpridas. Você construiu esse cárcere. Muitas vezes sem perceber. Muitas vezes com as melhores intenções. Porque aprendeu desde cedo que se você não ficasse alerta, as coisas fugiam do controle. Que se você não antecipasse os problemas, eles te pegavam de surpresa. Que se você não se preocupasse era porque não se importava o suficiente. E então a preocupação virou identidade. O alerta virou modo de vida. E a mente, que deveria ser o seu maior aliado, tornou-se o seu carcereiro mais eficiente. Pense nisto. Qual foi a última vez que você ficou em silêncio, sem tela, sem tarefa, sem obrigação, apenas presente consigo mesmo, por mais de 5 minutos, sem sentir culpa ou ansiedade por estar parado? Se você está tendo dificuldade em lembrar, isso é um dado clínico, não uma crítica, um dado. O silêncio incomoda porque revela o que o barulho esconde. E o que ele esconde, na maioria das vezes, é uma dor que você não sabe como nomear, uma exaustão que vai muito além do físico, uma saudade de si mesmo que você não tem coragem de admitir. Porque no fundo, a pessoa que mais sente falta de você não é o seu filho, não é o seu amigo, é você mesmo. Você está com saudade da versão de si que sabia sorrir sem esforço, que dormia sem batalhar, que acordava com alguma leveza, mesmo que pequena. Essa versão não morreu, mas está sufocada. E precisa de ar. Agora vem a parte que importa. Agora vem o que Cury passou décadas refinando e que você pode começar a aplicar ainda hoje, não em algum retiro espiritual de final de semana, não depois de ler 10 livros de autoajuda, mas agora com a mente que você tem no dia que você está vivendo. A primeira coisa a entender é que você não pode parar de pensar. Isso é biologicamente impossível e qualquer técnica que prometa isso está te vendendo uma ilusão. O que você pode fazer, e o que a neurociência confirma, é aprender a ser o gestor dos seus pensamentos em vez de ser governado por eles. Há uma diferença enorme entre ter um pensamento e acreditar nele automaticamente. Entre sentir uma emoção e ser sequestrado por ela. Essa diferença se chama consciência crítica. E ela é o primeiro passo para sair do cárcere mental. Cury desenvolveu uma ferramenta que chama de técnica DCD: duvidar, criticar e determinar. Parece simples. E mas simples não significa fácil, porque vai contra tudo que o seu sistema nervoso foi condicionado a fazer. Quando um pensamento angustiante aparece, e ele vai aparecer, porque a mente é assim, a instrução é: primeiro, duvide. Não aceite o pensamento como verdade absoluta só porque ele surgiu com força.
A mente ansiosa tem o hábito de apresentar cenários catastróficos com uma convicção digna de prova científica. Mas convicção não é evidência. Pergunte: isso é um fato ou é uma interpretação? Isso está acontecendo ou estou antecipando algo que talvez nunca aconteça? Segundo passo, critique. Examine o pensamento como um cientista examina uma hipótese, com frieza, com curiosidade, sem julgamento, mas também sem deferência automática. Que evidências eu tenho de que isso é verdade? Que evidências eu tenho de que não é? Já pensei assim antes e estava errado. Esse pensamento me serve ou me sabota? Terceiro passo. E termine. Não espere que a emoção passe para agir. E termine uma resposta consciente. Decida, mesmo que a ansiedade ainda esteja presente, qual é a ação mais sábia, mais alinhada com quem você quer ser, não com quem o medo quer que você seja. Duvidar, criticar, determinar. 3 movimentos que, praticados com consistência, começam a remodelar os circuitos neurais que mantêm o pensamento acelerado em operação. A neuroplasticidade, essa capacidade extraordinária que o cérebro tem de se reorganizar a partir de novas experiências, é real. E ela está a seu serviço se você decidir usá-la. Mas há algo anterior à técnica. Algo que Curi insiste ser a fundação de tudo: a higiene mental. Assim como você cuida da higiene do corpo todos os dias, sem questionar, sem esperar ter vontade, porque entende que é necessário para a saúde física, a mente precisa do mesmo tipo de cuidado sistemático, diário, intencional. Não ocasional. Não quando você lembra. Não quando as coisas ficam pesadas demais. Todo dia. O que é higiene mental na prática? É o conjunto de hábitos que impedem que o lixo cognitivo se acumule a ponto de intoxicar o sistema. E o primeiro deles é o que Curi chama de gestão do silêncio. Não o silêncio como ausência de som, mas o silêncio como presença de si mesmo. 5, 10, 15 minutos por dia onde você se recusa a alimentar o pensamento automático. Onde você observa a mente sem segui-la. Onde você pratica o que poderíamos chamar de ancoragem, trazer a atenção de volta ao momento presente. Não porque o passado e o futuro não existam, mas porque eles não existem aqui, agora, neste momento que é o único, onde você pode, de fato, viver. Porque aqueles que mais se esforçam são os que mais afundam. Porque esforço sem ancoragem é deriva. É energia gasta em direções que a mente escolhe automaticamente, não em direções que você escolhe conscientemente. O segundo elemento da higiene mental é o que Curi chama de filtragem de estímulos. A mente moderna está sendo bombardeada sem parar por informações que ativam o sistema de alarme sem oferecer nenhuma possibilidade de resolução. Notícias catastrofistas, comparações nas redes sociais, conversas que drenham sem construir, conteúdo que estimula sem nutrir. E você consome tudo isso como se fosse obrigação, como se estar informado de tudo fosse sinônimo de estar preparado para tudo. Não é. É o contrário. Cada vez que você expõe a sua mente a um estímulo que ativa o medo sem oferecer nenhuma ação possível, você está alimentando o sistema de pensamento acelerado. Você está jogando lenha numa fogueira que já está grande demais. A filtragem de estímulos não é ignorância, é proteção. É a decisão adulta e responsável de que nem tudo que chega até você merece entrar. Faça uma experiência. Por uma semana, elimine as notícias da primeira hora da manhã e da última hora da noite. Reduza o tempo nas redes sociais pela metade. Antes de aceitar uma conversa que você sente que vai te drenar, pergunte a si mesmo: eu tenho energia para isso agora? E se a resposta for não, pratique a arte de dizer não com gentileza, mas com firmeza. Observe o que acontece com a qualidade do seu sono, com a clareza do seu pensamento, com a sua capacidade de estar presente com as pessoas que ama. O terceiro elemento é o que talvez seja o mais contraintuitivo de todos: a gestão das expectativas internas. A maior fonte de pensamento acelerado não vem do mundo externo. Vem da discrepância entre quem você acredita que deveria ser e quem você realmente é. Vem do padrão impossível que você estabeleceu para si mesmo e que você persegue com uma disciplina que, em qualquer outro contexto, seria admirável, mas que aplicada a si mesmo se torna crueldade. Você exige de si o que não exigiria de ninguém que amasse. Você se fala de formas que jamais falaria a um amigo. Você se pune por falhas que perdoaria imediatamente em qualquer outra pessoa. E esse tribunal interno que funciona 24 horas por dia, é um dos maiores geradores de ruído mental que existe.
Cury fala sobre isso com uma clareza que às vezes incomoda. O perfeccionismo não é uma virtude disfarçada. É medo disfarçado de excelência. É o terror de não ser suficiente usando a máscara do alto padrão. E enquanto você não reconhecer isso, o tribunal interno nunca fechará. Ele sempre terá mais um crime para julgar, mais uma sentença para proferir, mais uma punição para aplicar. A gestão das expectativas internas começa com uma pergunta simples, mas poderosa. Esse padrão que estou me impondo está me tornando mais humano ou menos? Está me aproximando das pessoas que amo ou me afastando? Está me tornando mais capaz de viver com plenitude ou está me consumindo a energia que essa plenitude exige? Se a resposta te desconforta, isso é bom sinal. Significa que você está ouvindo de verdade. Há algo que Cury repete em seus livros, em suas conferências, em suas consultas, com uma consistência que só a convicção profunda explica. Você é o autor da sua história, não a vítima das suas circunstâncias. Não o produto fixo das suas experiências passadas. O autor. E um autor tem poder sobre a narrativa, mesmo quando não tem poder sobre todos os eventos. Isso não significa negar a dor. Não significa fingir que tudo está bem. Significa reconhecer que, mesmo dentro das limitações reais da vida, há um espaço, às vezes pequeno, às vezes enorme, onde você escolhe como responder, como interpretar, como agir. E é nesse espaço que a liberdade real vive. A sombra do passado é real. As marcas que as experiências deixam são reais. Os padrões que você herdou, os que foram impressos em você antes que tivesse palavras para questioná-los, são reais, mas não são imutáveis. A neuroplasticidade, novamente, é sua aliada aqui. O cérebro que aprendeu o medo pode aprender a coragem. O cérebro que aprendeu a ruminação pode aprender a ancoragem. O cérebro que aprendeu a fuga pode aprender a presença. Isso não acontece em um dia. Não acontece sem esforço, mas acontece. E a cada pequena escolha consciente que você faz, a cada vez que você aplica a técnica DCD em vez de se deixar arrastar pelo pensamento automático, a cada vez que você pratica a higiene mental em vez de alimentar o ruído, você está reescrevendo. Palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, a história da sua mente. E essa reescrita tem consequências que vão muito além de você. Pense no filho de Beatriz. Aquele menino de 13 anos que sentia falta da mãe que estava sempre presente. Quando Beatriz começou a trabalhar a sua gestão emocional, quando começou a aplicar os princípios que estamos discutindo aqui, algo mudou em casa. Não da noite para o dia, mas mudou. O marido notou primeiro, porque os parceiros percebem essas coisas antes de nomear. Ele disse que ela havia voltado. Não que havia mudado, que havia voltado. E o filho, sem que ninguém explicasse nada a ele, começou a aparecer mais à mesa do jantar. Começou a conversar mais. As notas melhoraram. O isolamento foi cedendo. Ninguém curou o filho. A mãe cuidou de si mesma. E isso foi suficiente para que a presença real dela voltasse a circular pela casa como ar fresco depois de uma tempestade. Isso é o que a transformação interna faz. Ela não fica contida em você. Ela transborda. Ela contamina o ambiente de uma forma completamente diferente do colapso. Se o colapso emocional é um vírus que se espalha silenciosamente, a saúde emocional é um antídoto que também se espalha, que também contamina, que também transforma sem anunciar. Os seus filhos não precisam de um pai ou de uma mãe perfeito. Eles precisam de um pai ou de uma mãe presente, real. Capaz de olhar nos olhos sem que o olhar esteja em outro lugar. Capaz de ouvir sem que os ouvidos estejam processando a lista de tarefas de amanhã. Capaz de abraçar sem que o abraço seja um gesto automático de passagem. Presença real é o maior presente que você pode dar a quem ama. E presença real só é possível quando a mente está suficientemente calma para habitar o momento em vez de fugir dele. Porque aqueles que mais se esforçam são os que mais afundam, porque estavam esforçando na direção errada, esforçando para o mundo exterior, descuidando do mundo interior. E o mundo interior é a fonte de tudo. De tudo que você é, de tudo que você deixa como herança emocional para as pessoas que vêm depois de você. Herança emocional. Pense nisso por um momento. Cada família carrega uma herança emocional que passa de geração em geração como uma fotografia que continua falando, mesmo quando ninguém a olha diretamente. Os padrões de ansiedade que você carrega hoje, muitos deles foram aprendidos.
Foram absorvidos na infância, nas reações dos seus pais, nos silêncios que ninguém explicou, nas explosões que ninguém pediu desculpa, nos medos que ninguém nomeou, mas todos sentiram. E agora você tem a oportunidade de ser o ponto de inflexão nessa cadeia. O momento em que a fotografia para de falar aquela língua antiga e começa a aprender uma nova. Não porque você seja melhor do que quem veio antes de você, mas porque você tem acesso a ferramentas que eles não tinham. Porque você está, neste exato momento, escolhendo ouvir o que muitos escolhem ignorar. Isso é coragem. Não a coragem barulhenta dos heróis de filme. A coragem silenciosa de quem decide parar no meio da corrida e perguntar: para onde eu estou indo? E para onde eu quero ir? Agora, há um quarto elemento da higiene mental que Cury aborda e que é fundamental para quem está em estado de esgotamento avançado: a reconexão com o prazer genuíno. Não o prazer de escapar, não o prazer anestésico das telas e do consumo compulsivo, mas o prazer simples, quase esquecido, de estar vivo de forma consciente. Quando foi a última vez que você fez algo simplesmente porque gostava, não porque era produtivo, não porque contribuía para algum objetivo, simplesmente porque te fazia sentir bem de um jeito limpo, sem culpa, sem pressa. A mente esgotada perde progressivamente a capacidade de experimentar prazer genuíno. Isso se chama anedonia e é um dos sinais mais claros de que o sistema emocional está operando abaixo do mínimo necessário. E o remédio não está em uma farmácia. Está na reconexão intencional com o que te faz humano. Música que você ama e que há meses não ouve. Uma caminhada onde o objetivo não é a distância percorrida, mas o cheiro do ar e o som dos seus próprios passos. Uma refeição feita sem pressa, sem tela, sem tarefa paralela, apenas o sabor e a textura e o calor do que está no prato. Esses momentos não são luxo, são medicina. São o tipo de intervenção que o cérebro sobrecarregado precisa para começar a recalibrar o que é possível sentir além do estresse e da preocupação. E aqui Cury faz uma observação que parece simples, mas é profunda. O ser humano não foi feito para ser feliz o tempo todo. Foi feito para ser significativo. E o significado não mora nos grandes feitos, nas conquistas espetaculares, nos momentos que você posta para o mundo ver. Mora nos pequenos instantes de presença genuína, na risada do seu filho que você realmente ouviu, na mão do seu parceiro que você realmente segurou, no pôr do sol que você realmente viu, em vez de fotografar para lembrar depois. Depois não vem. O agora é o único tempo real que você tem. Há um quinto elemento que precisa ser dito, especialmente para aqueles que já estão no território do esgotamento severo. Pedir ajuda não é fraqueza. É a decisão mais inteligente que uma mente sobrecarregada pode tomar. Porque a mente que está dentro do problema raramente consegue ver a saída sozinha. Da mesma forma que você não opera a si mesmo, não deveria esperar que a sua mente, sobrecarregada e exausta, encontre por conta própria o caminho de volta à saúde. Cury não está dizendo que você é fraco. Está dizendo que você é humano. E que o ser humano foi feito para o vínculo, para a conexão, para a ajuda mútua. A ideia de que você deve resolver tudo sozinho, de que pedir ajuda é admitir falha. Essa ideia é mais um produto daquela mentira que a sociedade moderna embalou tão bem. A de que a independência total é virtude e a vulnerabilidade é vergonha. Não, não. A vulnerabilidade é a porta de entrada para a conexão real. É o que permite que as relações tenham profundidade em vez de superfície. É o que diferencia um encontro humano genuíno de uma performance social. Se você está lendo estes sinais em si mesmo, se o esgotamento já não é mais uma sensação ocasional, mas um estado permanente, se a irritabilidade está corroendo os seus relacionamentos, se o sono não restaura, se o prazer desapareceu, se você sente que está desaparecendo por dentro enquanto continua funcionando por fora, então o que Cury diz com toda a clareza e sem nenhum sensacionalismo é: procure ajuda profissional. Um psiquiatra, um psicólogo, alguém treinado para ajudá-lo a navegar o que você não consegue navegar sozinho. E enquanto você dá esse passo, ou enquanto decide se vai dá-lo, as ferramentas que discutimos aqui são fazer agora, hoje, neste momento. Duvide dos pensamentos catastróficos. Critique-os com a frieza de um cientista. Determine respostas conscientes em vez de reações automáticas. Pratique o silêncio como medicina. Filtre os estímulos com a mesma seriedade com que filtraria o que você come. Revise as expectativas que você tem de si mesmo com a gentileza que você teria por alguém que ama. Reconecte-se com o prazer simples de estar vivo.
E, se necessário, peça ajuda sem vergonha. Essas não são sugestões para momentos de crise. São hábitos para uma vida. São a diferença entre uma mente que consome a si mesma e uma mente que se governa com sabedoria. E por que isso importa tanto para além de você? Porque cada pessoa que recupera a sua saúde emocional é uma pessoa que para de transmitir o sofrimento, que para de exportar a ansiedade para os filhos, que para de punir o parceiro pela exaustão que acumulou, que começa a oferecer em vez de drenar, que começa a construir em vez de, sem querer, destruir. Você tem filhos, então faça isso por eles antes de fazer por você, se precisar desse argumento. Faça por eles. Porque a maior herança que você pode deixar não é um imóvel, não é uma conta bancária, não é uma carreira. É uma mente saudável que eles possam imitar. É um modelo de como se trata a si mesmo com respeito. É a prova viva de que é possível sentir as pressões da vida sem ser destruído por elas. Você tem um parceiro, uma parceira? Então faça isso por esse vínculo que, debaixo de toda a fadiga e de todos os conflitos, ainda tem raízes. Porque relacionamentos não morrem de grandes traições, morrem de ausências acumuladas, de presença física com ausência emocional, de conversas que nunca acontecem porque ninguém tem energia, de afeto que foi sendo adiado até que o hábito de adiar se tornou o padrão do casal. E faça por você. Porque você merece, não porque você seja especial de uma forma que outros não são, mas porque todo ser humano merece viver em vez de apenas sobreviver. Porque você foi feito para mais do que gerir crises e antecipar catástrofes. Porque há uma versão de você que ainda não foi plenamente vivida, que está esperando, com paciência, que você decida ser o autor da sua história em vez de personagem da história que o medo escreveu. Porque aqueles que mais se esforçam são os que mais afundam. Porque ainda não aprenderam a diferença entre esforço que constrói e esforço que destrói. Entre dedicação que nasce da força e dedicação que nasce do medo. Entre presença que alimenta e presença que esvazia. Mas você está aqui, você ouviu até aqui. E isso não é pequeno, porque a maioria das pessoas, quando a dor é grande demais, não procura respostas. Foge. Anestesia. Distrai. Você escolheu ouvir, e essa escolha, por menor que pareça, é já o primeiro sinal de que a parte mais saudável de você ainda está acordada. Ainda está lutando. Ainda quer algo diferente. Não desperdice impulso. Não deixe que ele passe como tantos outros insights que você teve, que pareceram importantes no momento e foram engolidos pela rotina logo depois. Faça algo diferente desta vez. Comece com um único gesto hoje. Apenas um. Pode ser 5 minutos de silêncio real antes de dormir, sem tela, sem pensamento dirigido, apenas respirando e observando. Pode ser uma conversa honesta com alguém que você ama, onde você diz com palavras simples: eu não estou bem e preciso de apoio. Pode ser a decisão de não abrir as notícias amanhã de manhã e passar esses primeiros minutos do dia em contato com algo que te nutre em vez de te alarma. Pode ser escrever em um papel, apenas para você, a resposta honesta a esta pergunta: quem eu quero ser para as pessoas que amo? Um gesto. Apenas um. Porque a jornada de 1000 quilômetros começa com um passo. E porque o cérebro aprende pela repetição, não pela intenção. É o que você faz que o treina, não o que você planeja fazer. Cury encerrava muitas de suas palestras com uma imagem que ficava na memória das pessoas por anos. Ele dizia que a mente humana é como um teatro, e que dentro desse teatro, a peça que está sendo encenada determina como você sente, como age, como se relaciona e como vive. A maioria das pessoas não escolheu a peça. A peça foi escolhida para elas, pelos medos da infância, pelas experiências não processadas, pelos padrões herdados sem consentimento. E elas ficam assistindo, dia após dia, a uma tragédia que acreditam não poder mudar. Mas o teatro é seu. O palco é seu. Os atores, que são os seus pensamentos, respondem ao diretor, que é a sua consciência treinada. E você pode, a qualquer momento, decidir que essa peça chegou ao fim, que o próximo ato será diferente, que o personagem que você interpretou até hoje não é o único que você é capaz de interpretar. Nunca é tarde para reescrever. Nunca. Isso não é otimismo ingênuo. É o que a neurociência confirma e o que a clínica psiquiátrica demonstra, caso após caso, pessoa após pessoa, vida após vida que foi reconstruída depois de parecer irrecuperável. A mente que pediu socorro ainda está viva.
E uma mente viva pode aprender, pode mudar, pode escolher. O silêncio das 3 da manhã pode continuar sendo uma prisão. Ou pode começar a ser o lugar onde você finalmente ouve a sua própria voz, debaixo de todo o ruído, debaixo de toda a pressão, debaixo de todo o cansaço que acumulou. A voz que diz: eu ainda estou aqui. Eu ainda quero algo diferente. Eu ainda posso. E essa voz tem razão. Cuide da sua mente com a seriedade com que cuida de tudo o mais que você considera importante, porque ela é a fonte. Dela nasce tudo o que você é capaz de oferecer, tudo o que você é capaz de sentir, tudo o que você deixará, como pegada viva, nas pessoas que um dia estiveram perto de você. Essa é a herança que vale a pena construir. Esse é o esforço que faz sentido fazer. E ele começa sempre, de dentro para fora.